Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E antes de qualquer coisa, pessoal, sempre esqueço, né? Mas quem puder já compartilhar, curtir, se inscrever no canal quem não é inscrito, que isso aí ajuda, incentiva a gente a continuar a fazer os vídeos, tá certo? Então, pessoal, hoje eu quero testar aqui essas cartinhas novas do Lucas Peixoto, tá? Que estão muito legais. Elas trazem aqui cenários, terrenos, né? E nós podemos fazer explorações como se fosse aí uma exploração de hexágonos, só que usando essas cartinhas. Você pode, quem quiser, né, desenhar, né, o mapa conforme vai comprando as cartinhas, mas o mais prático mesmo é usar as próprias cartas, tá? Distribuindo elas na mesa conforme vai explorando. Cada carta ela traz uma pequenina tabela aqui, sabe, pessoal? Onde nós podemos sortear eventos que vão acontecendo durante a nossa estadia nessa localidade, nossa jornada nessa localidade. Enquanto estamos viajando, tem aqui sugestões de encontro, né? Então ela está muito legal. Aqui ela traz, se você quiser fazer uma coisa mais organizada, né? Você pode pegar aqui esses tipos de terreno que estão em volta desse, né? Então você pode separar essas cartas e seguir para esses terrenos. São os terrenos que você avista a partir desse, tá? Então existem muitas formas que a gente pode usar isso aqui, né? Então, como eu falei, você pode ir abrindo ele, né, de forma hexagonal, assim, né? Como se você realmente tivesse, né, desenhando ali uma grade de hexágonos, né? Também dá para fazer, né, de uma forma mais linear, como se fosse um grid quadriculado, também fica legal, tá, pessoal? Existem muitas formas aí que a gente pode fazer. Essa aqui já está até de ponta cabeça, né? Estava testando aqui. Então, existem muitas formas que a gente pode usar essas cartas e elas ajudam muito, principalmente aí no RPG solo, sabe? Trazendo essas tabelas aí que trazem ideias, né, para nossa narrativa e tudo mais. Mas hoje, pessoal, eu vou fazer um pouco diferente. Deixa eu dar uma embaralhada aqui, tá? Eu vou dar uma embaralhada. Eu tô com pouco espaço, mas eu também gosto, às vezes, de jogar de uma forma mais minimalista, usando menos espaço, tentando organizar o nosso setup aqui um pouco diferente. E isso também facilita, às vezes, né, na hora de jogar solo, porque deixa o ambiente um pouco mais organizado, mais limpo, tá? Mas eu também gosto, pessoal, de espalhar coisa pela mesa. Então, isso vai depender muito do dia, né? Mas hoje eu quero fazer uma coisa assim mais simples, mais minimalista. Então, o que eu vou fazer? Eu dei uma embaralhada aqui, eu vou cortar, colocar para cá. Eu vou virar e a parte de cima aqui vai ser onde nós vamos começar. Então, por exemplo, nós vamos começar aqui no pântano, né? E conforme nós formos avançando com o nosso personagem, eu vou só tirando a carta de cima e indo para a carta de baixo. Eu não vou criar um mapa, tá? Mas eu vou ficar navegando, né, até a hora que nós formos derrotados ou que cansar de jogar, alguma coisa assim. Então essa é uma ideia de jogo. Nós vamos explorando carta por carta e eliminando, né, a carta de cima e deixando para baixo. Vou colocar aqui uma bandejinha de dados para nós jogarmos. E também eu vou usar, pessoal, como complemento aí da narrativa, das jogadas, né, do oráculo, vou usar aqui o Ops, tá? Então o Ops também tem essa pegada aí, é também feito pelo Lucas Peixoto, tá? E ele traz aí várias ideias que nós podemos usar, tá? Inclusive ele traz direção, que é bem interessante para esse tipo de cartas, que nós podemos perguntar de repente qual direção e tudo mais. Mas como eu não vou usar, né, um mapa aqui, então a direção acaba não sendo tão legal nesse momento aqui, mas ela combina bem com esse tipo de carta, tá? Nós temos clima também que pode ser usado aqui, né, para dar uma, né, para complementar, né, pessoal, o que as informações da carta. Então o clima também eu acho bacana. E tem aqui o sim ou não, né, tradicional, que algumas palavras, né, alguns verbos, ações e tudo mais. Quando nós encontrarmos algum NPC, nós podemos pegar alguma qualidade aqui, alguma informação dele,
eventos, né? Que é muito importante, tá? E complicações da cena. Então, esse baralho aqui, até ele fala que é para iniciante na RPG solo, mas eu acho, pessoal, que é para todo mundo RPG solo. Esse baralho aqui, esse deck do Ops, ele é muito bom. Eu gosto bastante dele, né? E ele ajuda muito, muito aí na hora da jogatina. Vocês que me acompanham aí sabem que eu sempre estou usando esse deck aqui. Sempre quando dá, eu coloco ele no meio. Então vamos lá, pessoal. Vou deixar dessa forma assim. Então nós temos... Deixa eu pegar um meeple aqui. Então nós vamos começar aqui, tá? Ou nós podemos começar na carta de baixo, né? Para deixar um pouco mais de expectativa. E assim que vai funcionar. Eu vou usar como sistema aqui o sistema que eu estou desenvolvendo, é uma oportunidade aí para mim estar testando ele, tá? Que é o Dados e Mapas RPG, tá, pessoal? Vocês já acompanharam aí alguns vídeos no canal, estou fazendo várias correções nele e tudo mais, vai demorar um tempo ainda aí para podermos lançar, né? Tem bastante playtest para fazer, mas eu vou usando aí as regras básicas que já funcionam bem. E a jogatina aqui vai ser bem simples, tá? Sem um objetivo claro, nada. Nós vamos ter o objetivo aqui mesmo de fazer uma exploração solta. Então, muitas vezes, eu percebo que o pessoal que está começando a RPG solo, né? Às vezes pergunta sobre esse tipo de questão de como desenvolver, né, o jogo em si. E às vezes se preocupa muito com uma missão, com um objetivo muito claro, com toda uma trama, uma história que tem que estar pronta, e nem sempre isso é a melhor forma de jogar, né? Existem muitas formas de jogar, não existe a mais certa, a mais errada e tudo mais. Eu quero ver até se eu faço um videozinho sobre, refletindo um pouco sobre o RPG solo, mas uma das formas de jogar que nós podemos fazer é simplesmente jogar, é simplesmente deixar as coisas soltas e ir navegando pelo mundo, porque as coisas vão, na vida real, né, elas acontecem muitas vezes sem o nosso planejamento. E quando nós temos essas tabelinhas aqui de terreno e tudo mais, isso nos ajuda a ir criando, né, as aventuras que nós estamos vivenciando ali, sem necessidade de ter um objetivo final. Então, o objetivo do, digamos assim, do nosso personagem hoje é apenas sobreviver. Ele quer sobreviver, ele está indo atrás de ações, de tarefas, né? Ele está cruzando o mundo ali como um andarilho, tá? E nem sempre nós precisamos definir tudo isso de início. Então, às vezes, essas coisas vão sendo definidas, né? O próprio personagem, ele vai sendo construindo ao longo do tempo, tá? Mas vamos lá, pessoal, já demoramos muito já para começar. Então, eu vou comprar a próxima carta, né? Para nós começarmos, tá? Então, nós vamos começar em colinas, tá? Ó, que interessante. Então, nosso personagem, ele chega ali em algumas colinas, ele observa aquelas colinas e nós vamos rolar um dado aqui para ver que tipo de evento, né, que ocorre ali nas colinas. Então, tiramos um 5. Então, temos aqui, não sei se vai dar para enxergar, deixa eu puxar mais perto da câmera, né, pessoal, para vocês verem aqui, que é interessante. Luzes místicas que surgem em noites estreladas. Então, é noite, né? Nós já temos uma informação. Então, é ali, de repente, início da noite. O nosso personagem está caminhando e ele olha ali para aquelas luzes místicas, coisas assim, parece meio que uma aurora boreal, uma coisa assim, luzes coloridas no céu. Isso já chama a atenção dele, né? O que será que tem por aqui, né? Que possa, de repente, ele, não sei se ele conhece ou não a região, mas são coisas estranhas que estão ocorrendo. Seria algum mago, algum feiticeiro que está fazendo algum tipo de ação ali e tudo mais, né? Vamos comprar aqui uma carta do Ops, tá? Eu vou comprar no neutro, no oráculo aqui, vamos ver o que sai, tá? Essa eu vou colocar para baixo. Então, vamos ver aqui. Ó, de sim, né? Sim, e como sair esse E, eu vou colocar um evento, tá? Pra gente poder colaborar com a cena aqui. Então, sim, realmente ele não tem certeza, né? Mas o oráculo nos diz que sim, tem um feiticeiro ali perto, tá? E os seus suprimentos acabam, olha só que interessante.
Então, o nosso personagem aqui, eu vou tentar jogar ele mais na terceira pessoa, tá, pessoal? Mais como se eu estivesse mestrando para ele. Então, nós vamos tirar no oráculo as decisões que ele vai tomar. Eu diria que nesse momento ele vai procurar por alimentos, por algum tipo de suprimento, sendo que os suprimentos acabaram. Isso me leva a crer que ele vai observar aquelas luzes no céu e ele vai na direção da onde as luzes estão ficando mais intensas, porque ele acredita que ali tenha, de repente, uma torre de mago, alguma coisa assim que ele possa, às vezes, ali barganhar ou pedir ali uma ajuda, um pouco de comida, né? Não sei se vai ser uma boa ideia, né, pessoal, mas vamos lá. Então ele vai seguindo em frente, eu vou perguntar para o oráculo se ele consegue avistar alguma coisa, tá? E eu esqueci de falar, mas eu ia colocar no evento amigável, sendo que nós já temos aí, né, uma indicativa que existe algo próximo, né? Sim, tá? Vamos colar o evento mais uma vez. Você, você percebe más intenções de um NPC. Bom, nós não temos nenhum NPC na cena, então vamos incluir um. Então ele vai andando, né, na direção daquelas luzes, de repente ele vê uma construção ali, é, algum tipo de torre, como eu tinha falado, e observando aquela torre, ele chega ali próximo da torre, bate na torre, né, bate ali na porta, não é uma torre enorme, né, pessoal? É uma torre ali pequena, né, no meio daquelas colinas ali, né, talvez de uma parte mais alta ali de uma das colinas, e aquela torre ali, ela tem símbolos gravados na porta, ele logo percebe que dali que está vindo tudo aquelas luzes. E isso indica, né, que tem alguém ali dentro, talvez um alquimista trabalhando, um mago. Então ele bate na porta, né, e alguém vem abrir a porta, tá? Então vamos colocar aqui mais um NPC aqui. Vamos comprar para ver, né, alguma informação aí sobre esse NPC, tá? Então é alguém requintado, né? Então de repente é o tipo de um mordomo, né? Alguém ali que tem umas vestes mais escuras, assim, e um tipo de gravata, alguma coisa assim. Ele abre a porta e diz, pois não, né? Ele traz uma atitude aqui um pouco amigável, tá? E é prestativo. Então é bem o estilo ali de um mordomo. Mas nós vimos ali, né, na última carta que por trás existiam más intenções. Nosso personagem não sabe, né? E então ele vai relatar ali para o mordomo: estou sem suprimentos, preciso recarregar aqui meu odre de água. Será que o senhor permitiria que eu enchesse, né, meu cantil de água? E será que você teria aí algum, algumas frutas, talvez, para mim poder levar, para que eu possa levar na minha viagem e tudo mais? E, e vamos ver qual que é a reação do mordomo, né? Vamos ver se a gente consegue aqui algum tipo de reação, né? E aqui diz que a conduta, ele é planejador, então, de repente, ele vai, né? Ele diz, tudo bem, tudo mais, né? A gente sabe que ele tem más intenções. Ele leva o nosso personagem aqui lá para dentro, né? E dentro da torre, ele começa a perceber ali que tem alguma coisa estranha, né? Alguma coisa estranha, de repente ele vê algum tipo de cena, né? O que será que poderia ter ali dentro? E vamos comprar uma palavra ali para ver o que a gente poderia ver ali. Então saiu aqui água. Então, ele vê de repente um grande poço ali, como se fosse um espelho de água, né? Uma fonte, assim, né? Bem no meio, assim, da sala, daquele salão. E, e ali é como se fosse um pequeno chafariz ali jorrando água. E dali saem aquelas luzes coloridas. E a minha pergunta para o oráculo agora é se ele vê mais alguém na sala. Eu diria que sim, tá? Então eu vou comprar aqui no ar, né? No amigável, né? E a resposta é não, ele não vê mais ninguém na sala. E onde está o mago, então, né? Eu acho que essa é uma grande,
uma boa oportunidade para nós rolarmos um evento, tá? Para nós começarmos aqui a desenvolver essa cena, tá? Eu vou colocar aqui pro meio, tá? Uma coisa ruim se torna ainda pior, tá? Então nós temos uma complicação na cena. Talvez o mordomo volte e diz que infelizmente ele só vai ter água, mas mantimentos ele não vai ter, né? Porque o que era ruim é que nós estávamos sem mantimentos, mas agora nós não temos, né? Nesse local que nosso personagem chegou, ele não tem mantimentos ali. E eu vou rolar uma complicação na cena, tá? Porque isso é alguma coisa que se torna ainda pior, tá? Eu diria que vai ser uma complicação neutra por enquanto, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Um interrogatório não vai funcionar aqui. Não confio em você. Bom, o nosso personagem aparentemente começa a fazer perguntas. O que é esse lugar, né? Quem que é o senhor dessa torre e tudo mais? E imediatamente o mordomo ele começa a ficar mais hostil, a responder de uma forma um pouco mais grosseira. E nós percebemos que não vai funcionar fazer perguntas, tá certo? Então eu vou rolar mais um evento, tá? E qualquer coisa aí o nosso personagem vai tentar ir embora, tá? Porque ele já percebeu que não tem mantimentos, né? Ele conseguiu água, mas aparentemente eles não estão dispostos a falar muito sobre o que está acontecendo ali dentro, tá? Eu vou rolar agora mais uma complicação da cena, né? Mais uma complicação da cena, vamos rolar, vamos ver. Ocorre um desastre natural, uma tempestade provoca alagamento. Caramba, agora complicou mesmo, né, pessoal? Porque começa a chover muito lá fora. Nosso personagem pensou em ir embora, né? Já estava chegando perto da porta, mas uma chuva torrencial começou ali e realmente ele talvez tenha que ficar ali, tá? A minha pergunta agora, né, vamos rolar um outro evento, tá? Porque mudou tudo agora, mudou tudo. Eu diria que nós vamos fazer uma complicação hostil da cena agora, porque nós estamos presos ali dentro praticamente, e isso pode ser complicado, vamos ver. Você é perseguido por uma criatura selvagem. Então, nesse momento, de alguma forma, o mordomo desaparece. E no lugar ali, ele aparece uma criatura selvagem. Que tipo de criatura poderia ser, né? Aqui nos encontros não tem nenhuma criatura bem selvagem, né, pessoal? Eu diria algum tipo de fera ali, um coiote, alguma coisa assim, tá? Um lobo de repente. E nós vamos ter que lutar contra essa criatura, né? Não vai ter jeito. No meio da torre ali, então surge ali uma criatura meio monstruosa. Eu vou rolar aqui pontos de vida para ela, tá? Vamos ver aqui. Ela tem 3 pontos de vida, tá? Eu estou usando aqui como na minha fichinha aqui o Barael, tá? E ele vai ter aqui uma espada que causa 3 de dano, tá, pessoal? Então, se nós acertarmos um golpe, já é o suficiente aí para matar essa criatura e nós vamos embora, tá? Vamos ter que sair com tempestade e tudo mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal, a resolução de combate no nosso joguinho, tá? Pessoal, é feito de uma vez só, não tem iniciativa nada. Se eu acertar, né, se o Barael aqui acertar, ele mata essa criatura, tá? Vou até colocar a criatura aqui, né, que o mordomo saiu de cena. Nós matamos a criatura. Se errar, né, a criatura inflige aí 1 ponto, né, sobre o Barael. Deixa eu até colocar aqui um dado para marcar os pontos de vida, tá? Eu vou colocar aqui que nós temos, esse dado é meio escuro, né? Vou colocar aqui que nós temos 6 pontos de vida, tá? Vou usar esse aqui mesmo. Geralmente nós teríamos 8, mas eu vou considerar só 6, tá? Vamos lá. 5. Então, 5 eu tenho 2 ali de bravura. O desafio é 6, eu esqueci de falar. Nós conseguimos superar. Então, o Barael ele puxa a sua espada de prata ali e desfere um golpe ali contra a criatura. E a criatura é ali destruída, derrotada imediatamente. Então o Barael ele vai direto para a porta. A minha pergunta é se ele consegue abrir a porta, tá? Eu diria que nós vamos no hostil aqui,
tá? Porque provavelmente a porta vai estar trancada, né, pessoal? Mas vai que... Ele não consegue abrir a porta, né? Não. Mas, tá? Vamos rolar um evento. O local que você está é assaltado. Então, imediatamente, né? Como nós derrotamos uma criatura, nós vamos ser, né, atacados novamente. E provavelmente vamos ser atacados novamente. A minha pergunta é se quem está vindo atacar agora é o mordomo, né? Ou é o mago, tá? Eu vou perguntar se é o mordomo. Vou colocar aqui como neutro, tá? A nossa pergunta. Se a resposta for não, aí é o mago, tá? Então vamos lá. Sim, é o mordomo, tá? Mas vamos rolar um evento, tá? Sempre quando nós for cair no mais aqui, eu vou rolar um evento, tá? Vamos ver. Um aliado se envolve em uma briga. Um aliado, tá? Até então nós não tínhamos nenhum aliado. Como que nós podemos interpretar isso? Talvez tenha mais alguém preso ali na torre. Então o Barael ele percebe, ele olha ali em volta, ele percebe que tem mais alguém ali acorrentado na parede. E o mordomo está vindo, né? Ali na direção deles. Ele está vindo ali na direção deles de forma hostil. Então ele corre, né? E tenta quebrar ali quebrar aquelas amarras ali para que aquele prisioneiro possa ajudá-lo, né? Eu vou fazer um teste aqui, né? Usando bravura, tá? Eu tenho que tirar 6 ou mais para ver se consegue arrebentar aquele grilhão ali, tá? Nós já temos base 2, tá? Tirei 4, beleza. Ele consegue arrebentar, ele arrebenta e nós temos agora um aliado. Isso é muito bom, né? Vou colocar aqui um aliado para nós aqui, tá? Então somos 2 contra o mordomo que está vindo. Como será que o mordomo ataca, né? Eu vou comprar vou pegar aqui uma palavra aqui para ver se ajuda, né? Diz aqui caos. Então o mordomo também domina magia, né? Vamos pegar mais uma palavra para ajudar. Aqui é natural, uma energia natural, de repente. Não ajuda muito, né? Vamos pegar só mais uma, fogo, agora sim. Então é isso mesmo, ele usa o poder do caos, né? O fogo de uma forma caótica. Esse mordomo, ele se revela que ele na verdade é um mago, né? Ele estava disfarçado. Agora ficou bem claro que na verdade ele é o senhor do castelo e ele estava tentando ali de alguma forma aprisionar esse nosso personagem, o Barael. E provavelmente essa chuva torrencial que caiu lá fora também é consequência aí das suas ações, sendo que ele é um mago natural, né? Nós vimos ali que ele controla as forças da natureza, mas ele vai nos atacar com fogo. Vamos lá, né, pessoal? Vamos ao combate. Vamos rolar aqui, vamos ver quantos pontos de vida esse mago tem, tá? E eu vou colocar que ele vai causar 2 pontos de vida se ele nos acertar. Ele tem 5 pontos. E eu vou jogar com uma pequena vantagem, por quê? Vou colocar o dado no lugar do mago aqui. Porque nós temos um aliado, tá? Então eu vou somar mais um durante aqui o nosso ataque, tá? Porque vai nos facilitar. E caso... não, vou fazer diferente, pessoal. Vou colocar o aliado dessa forma. O primeiro dano vai para o aliado. O primeiro dano sofrido vai para o aliado e ele já é eliminado do jogo, tá? Ele não ajuda no ataque. Nós não sabemos, talvez seja um camponês, né? Ele não é bom de luta. Vamos lá. Tirei 4, beleza, acertei o golpe. Nós tiramos 3 pontos, né, de vida aqui. Então, o mago ali caiu para 2, tá? Vamos para o próximo confronto. Então, o mago joga ali uma bola de fogo. Nós conseguimos desviar, cada um pula para um lado, né? Cada um pula para um lado. O Barael ele dá um giro assim no chão e desfere ali um golpe, cortando ali uma parte ali da perna, pegando uma parte ali das costas também desse mago. Mas o mago se vira, ele vai tentar novamente ali a sua magia e nós vamos tentar, né, liquidar a fatura. E tiramos 3, pessoal. Tiramos 3, não conseguimos, tá? Não conseguimos. E o mago joga ali mais uma bola de fogo e acaba atingindo ali aquele prisioneiro que estava ali. E ele é derrotado, tá? Saiu da equação. Só fica ali o esqueleto dele no chão. E nós vamos para cima. Nós não podemos errar agora, porque nós não temos mais como nos defender, né? E tiramos 2. Foi péssimo, pessoal. Péssimo. O mago taca ali uma bola de fogo.
Nós vamos para 4 pontos de vida. Será que nós já vamos cair aqui nessa torre? Não passamos nem da primeira cartinha, pessoal. Mas vamos lá. Agora sim vai vir um golpe fatal aí. Nossa, crítico, erro crítico, né? Tomamos mais 2 pontos de vida aí. Estamos só com 2, né? Tomamos mais 2 de dano. Mais uma bola de fogo. E o Barael se levanta ali meio atordoado, assim. Ele olha assim, ele precisa acertar, né? Precisa acertar, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou até colocar um ponto de sorte, tá? Nós temos sorte nesse jogo. Eu tenho 3 pontos para gastar de sorte, eu posso aumentar o resultado. Então, em vez de eu ter base 2, eu vou ter base 3 agora, tá? Vamos ter que gastar um pouco disso para nós podermos conseguir aqui sairmos vivos, né? Vamos lá, 4. Agora sim, nem precisaria, né, gastar a sorte. Nós conseguimos aí superar o desafio e derrotar aí esse mago, né? Opa, esse aqui são os meus pontos de vida, né? Deixa eu devolver aqui. Então, derrotamos o mago e saímos correndo ali de dentro, né, pessoal? Vamos para a próxima cartinha, porque aqui a coisa já deu ruim, né? Então, vamos lá. Vou comprar outra carta aqui. Nós fomos para outra colina, né? Então, na verdade, nós continuamos ali, né, naquela região de colinas. E vamos ver mais um evento aqui, né, dessa carta. Vamos ver o que nos espera. Então, 3, tá? Lembrando que nós já estamos aí com uma dificuldade, pessoal, com relação à comida, tá? Com relação à comida que nós não conseguimos. E vamos ver o que é o 3. Gases tóxicos emanam de fendas no solo. Caramba, aí ó, uma situação difícil, né? Gases tóxicos, tá? A minha pergunta é se ele percebe, o Barael percebe que esses gases são tóxicos para poder, né, para poder evitá-lo, né? Evitar esses gases e sair dali o mais rápido possível, né? Então, eu vou fazer a pergunta aqui, eu vou fazer um teste, né? Um teste de intuição para ver se ele percebe, né? Nós temos 2 de intuição, o teste aqui é 6, tá? 4, beleza. Ele percebe aqueles gases, ele desconfia que são gases tóxicos, então ele se afasta daquilo ali, né? E vamos para outra região, ele começa a se afastar em uma das direções aqui, né? E nós vamos para outra direção. E ele vai na direção de uma montanha. Não sei se foi uma boa ideia, né? Mas ele decidiu correr ali para aquela direção da montanha. Talvez os gases ali venenosos estavam por toda parte, ele não tinha muito o que fazer. Ele teve que se afastar. Vamos ver que tipo de evento acontece aqui. Um eremita humano que guia viajantes perdidos. Então ele encontra um NPC, né? Então ele encontra ali esse eremita, um senhor vindo ali com um cajado na mão. Ele vem, né, andando ali e tal, e eles começam a conversar, e o eremita diz que geralmente ele trabalha de guia naquelas montanhas, porque são montanhas perigosas, né, e que precisam de guias e tal, e por um bom preço ele está disposto a levar com segurança, né, o nosso personagem, o Barael. Mas, né, pessoal, nós não temos muito o que dar. O Barael explica que ele está sem alimentos e tal, e também ele não tem dinheiro, né? E então o eremita diz assim, olha, nós podemos fazer aí algum tipo de negociação, tá? Que tipo de negociação será que o eremita poderia fazer, né, pessoal? Eu vou comprar algumas palavras aqui para nós observarmos, né? Aqui tem matar, né? Então, de repente, matar o quê? Alguma criatura, né, pessoal? Vamos comprar mais uma carta aqui. Tempo escuro e informar. Talvez escuro nos ajude, né? Temos aqui frio. Também não ajuda muito, né, pessoal? Mas ali o matar já nos fala, né? Que é algum tipo de criatura que é antiga, né? Que só sai à noite, né? Falava ali de escuro. É uma criatura com hábitos noturnos, talvez, né? E aqui em encontro a gente tem a arpia, né? E esse freite, eu não sei qual que é essa criatura aqui, não. Não me lembro. Arpia, podia ser, né, pessoal? Uma arpia. De repente o eremita diz, ó, tem uma arpia que me incomoda muito. E quando eu tô atravessando os viajantes por essa montanha, às vezes temos que sair correndo para nos esconder e
e eu já perdi um cliente para essa arpia, e se eu vejo que o senhor tem uma espada, deve ser um bravo guerreiro, eu te ajudo a não se perder nas trilhas, mas se essa arpia aparecer, o senhor enfrenta ela. E o Barael, ok, ele diz ok, não tem muito o que fazer, né? Se a arpia estiver próxima, nós vamos enfrentá-lo. Então, nós vamos cruzando aí essa trilha que diz que é acidentada, tá? Eu vou fazer um teste de bravura para ver se nós conseguimos passar sem nenhum tipo de evento, tá? Por essas trilhas. Eu vou fazer com -1, tá? De modificador, porque aqui diz que é um terreno acidentado. Vamos usar aí a informação da cartinha, tá? Então, tem que tirar pelo menos um 5, tá? Pelo menos um 5 para conseguir superar aí sem eventos. Ó, tirei um 5, beleza. A trilha foi ali tranquila, o Eremita nos levou, né? Nos levou com tranquilidade, né? E a minha pergunta é se vai aparecer essa arpia, tá? Durante esse trajeto, tá? Eu vou perguntar pro oráculo aqui mesmo, tá? Eu vou comprar a próxima... Eu vou colocar em neutro, porque não tem muita informação, né? Se ela aparece ou não, tá? Vou colocar em neutro, vamos ver o que vai acontecer. Sim, ela aparece. Então, beleza. Nós estamos ali andando, né? O Barael está andando e de repente escuta ali um gralhar ali, como se fosse de um falcão, de uma águia, alguma coisa assim, mas aparece aquela forma meio feminina, né? Com asas grandes, lembrando um pouco asas de morcego, alguma coisa assim. E ela vem voando ali, né? É uma arpia de hábitos noturnos, então ela é um pouco diferente daquela arpia tradicional. Então ela vem voando ali com as suas asas enormes, tipo de morcego. E vamos ver, né? Quantos pontos de vida essa criatura tem. E o Barael já puxa a sua espada ali. Tá? Ela tem 6 pontos, tá? É bem fortinha. Né? Vai ser o nosso chefe final aí, será, pessoal? Ela vem aí e já desce com o primeiro ataque. Né? O eremita ele se esconde atrás de uma rocha, né? Já é um senhor de idade. E o Barael ele fica ali de frente para a arpia, puxa a sua espada de prata e se prepara ali para desferir um golpe, tá? Nosso desafio é 6, vamos lá, vamos ver se nós conseguimos. Ele só tem 2 pontos de vida, tá? Tá, pessoal, não deu tempo de se curar, né? Eu devia até ter feito algum evento de cura, né? Mas não deu tempo, até esqueci. Mas vamos ver, né? Se nós conseguimos derrotar essa arpia. Então ele dá o seu primeiro golpe e erra. Caramba, pessoal. Erramos, né? E eu vou dizer que a arpia tira 1 ponto, né? Para não acabar o jogo já aqui, né? Nós temos mais uma chance. Então, na primeira passada, nós erramos o golpe, mas levamos ali um ataque de garra da arpia. E vamos lá, vamos para o segundo ataque, né, pessoal? Ela vem, ela dá um giro assim em torno assim daquela região e volta novamente, tá? E o Barael vai tentar ali um golpe ali certeiro para podermos nos solucionar isso, tá? Eu tenho mais 2 pontos de sorte, né, que eu tinha falado, né, pessoal? Deixa eu colocar um dadinho aqui para marcar isso, né? Senão nós vamos esquecendo, né? Aqui ainda tenho 2 pontos, né? Nós tínhamos 3, temos 2, então eu vou aumentar vou facilitar um pouco, tá? Essa jogada eu tenho que tirar, então, se eu tirar 3, 4 ou 5 ou 6, aí eu já consigo acertar, vamos lá. 4, beleza, nem ia precisar, né, do ponto de sorte. Eu gastei, né, deixa eu colocar aqui 1, né, agora só tem 1. E eu tiro 3 pontos dela, ela fica com 3 pontos, tá? Eu tenho que acertar mais um golpe. Dessa vez, ela vem, ele dá uma esquivada e consegue rasgar ali uma das asas dela, né? Ela já fica voando com dificuldade, mas ela volta, ela vem pro ataque. Aí é tudo ou nada, né, pessoal? Quem acertar agora, ganhou, né? Eu vou tirar aqui, né, esse dado de sorte, porque agora nós vamos usar novamente. Então, se eu tirar 3 para cima, eu já consigo acertar ela. Tá? O Barael consegue eliminar ela, se não, né, nós tombamos aí nessa montanha. Então, vamos lá, vamos ver? 4, beleza. Então, ela vem e ele consegue, assim, cravar a sua espada ali na parte do peito dela e ela cai no chão ali já desfalecida. E é isso, pessoal, nós conseguimos ali por um tri, estamos só com 1 ponto de vida, tá?
O nosso amigo aqui, eremita, ele nos conduz até a saída, fica muito agradecido, tá? De repente ele concede ali alguns mantimentos, tá? E eu vou perguntar aqui pro oráculo se esse eremita, ele consegue nos ajudar também com cura, né? Fazendo alguns primeiros socorros, uma atadura, alguma coisa assim, para melhorar um pouco nossos pontos de vida. Eu vou perguntar aqui no oráculo no amigável, tá? Vamos lá. Sim, né? Sim, ele consegue nos ajudar e, tá? Eu vou colocar um evento, não uma complicação de cena aqui amigável, tá? Você se envolve numa briga com um desconhecido, tá? E ele começa a brigar com você, dizendo que não foi bem isso né? O Barael, não foi isso que nós combinamos e tal, que eu tinha que te dar só os mantimentos e te conduzir pela trilha e tal, né? Mas eu acho que ele vai ajudar, pessoal. Eu acho que ele vai ajudar. Vou perguntar aqui no neutro, tá? No neutro, vamos ver se ele ajuda ou não. Sim, ele ajuda, tá, pessoal? Ele ajuda, tá? Eu vou rolar um D6 e vamos ver quantos pontos de vida ele consegue recuperar aí para nos ajudar. Só um ponto, pessoal, só um pontinho. O eremita realmente ele não estava muito com vontade de nos ajudar, mas tá bom, né? É melhor que nada. Pelo menos agora nós já temos comida. No próximo terreno, de repente, a gente pode descansar, tá? Vamos pro próximo terreno aqui. Então, nós descemos a montanha e chegamos ali numa floresta, tá? Bem fechadona. Que bom, né, pessoal? Que bom. Bem prático, né? Sair dali e de entrar em uma floresta. Florestas, às vezes, são boas, né? Pra gente poder descansar um pouco, tá? Mas vamos começar ali, rolando ali um evento, tá? 2. Esse aqui eram meus pontos de vida, né, pessoal? Já estou usando meu dadinho de pontos de vida. Vou fazer assim, em vez de eu colocar o Meeple, eu vou deixar o dadinho aqui com pontos de vida para mim não me confundir com ele. Tá, vamos rolar o evento aqui. 6. Posto militar em clareira estratégica. Caramba, então ele chega, né? Ele de repente percebe que está dentro ali de uma mini fortaleza ali, né? De um posto militar. Tem uma cerca ali, uma pequena guarnição ali, né? Uma fortificação feita de toras bem grandes, né? E alguns guardas, né? E provavelmente a minha pergunta para o oráculo é se os guardas percebem, né? A nossa aproximação. Tá, vamos ver. Eu vou colocar no neutro aqui, é não, tá, pessoal? Ele não percebe. E eu poderia ir buscar asilo ali, né? Eu não sou nenhum tipo de bandido, nada, tá? Eu acho que o Barael ele vai bater lá nesse posto de guarda e perguntar se ele pode descansar ali um pouco com segurança. Então, ele bate lá, né? E qual que é a reação aí desse guarda que tá no portão? Vamos ver aqui em NPC, tá certo? Motivação, apenas executa a ordem. Parece, né, brincadeira, né, pessoal? Essas cartas às vezes parecem meio mágica, né? Então ele apenas executa ordens, tá certo? E então ele vai lá dentro falar com o superior dele, perguntar se pode nos deixar entrar aqui, deixar o Barael entrar para descansar um pouco, tá? Então ele vai voltar com a resposta. Eu vou comprar no neutro aqui, vamos ver o que vai ser, tá certo, pessoal? O que vai ser? Sim, mas, tá? Mas tem alguma condição, né, pessoal? Alguma condição. E que tipo de condição que é essa, tá? Vamos comprar algumas cartas aqui, ou uma complicação de cena. Vamos ver o que nos ajuda, né? Vamos ver se a complicação de cena nos ajuda aqui, tá? Aqui diz um importante pertence seu foi roubado, né? Tá. A condição é que você vai ter que entregar aí a sua espada, né? Porque aqui dentro, né? Aqui dentro do quartel não é permitido armas. Então você vai ter que entregar a sua espada, tá? E, e é isso, pessoal. O Barael ele chega à conclusão, como ele está muito fraco, né? Que passar alguns dias, né? Pelo menos uma semana nesse quartel aí na floresta deve ajudá-lo a se recuperar. E a espada depois ele tenta negociar para pegar ela de volta, né? E é isso, pessoal. Acho que já deu bastante tempo agora que eu vi aqui o horário, né? Já deu uns 40 minutos.
A maioria do pessoal nem assiste até o final, né? Se você assistiu até aqui, né, pessoal? Escreve aí no comentário o que você acha, né? Depois de descansado aí, o Barael de repente rouba a espada e tenta fugir do quartel. Deve ter poucas pessoas, né? Vamos rolar aqui para ver quantas pessoas tem ali, né? Quantos soldados tem, né? São 4, né? Então, um no portão, né? Um é o chefe, o líder ali, né? O tenente, não sei como eles chamam, tá? E mais 2 soldados. Então, talvez o Barael até dê conta aí, né? Mas antes ele precisa, né, da hospitalidade deles ali, né? E não sei, né, pessoal? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí das cartinhas, do canal lá do Lucas Peixoto, tá? E lá no canal deles vocês conseguem o link, tá? Não vou deixar o link direto, tá? Porque eu gosto sempre de divulgar aí o canal do pessoal, né, pessoal? Eu não acho justo colocar o link dele direto aqui sem que vocês conheçam o canal dele, tá? Então vão lá no canal dele, curtam lá o vídeo dele e lá vocês encontram o link lá para poderem pegar as cartinhas, tá? Tanto essas, né, como essas aqui do Ops, tá certo? Então até mais, pessoal. Fiquem todos bem. Tenham uma ótima semana e boa jogada a todas.